Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o troca de passes, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que se prepara para enfrentar o Vasco nesta quarta-feira às 19 horas, jogo que vai acontecer no Allianz Parque. E também trazendo uma provável escalação do nosso Verdão para este confronto. Palmeiras que está na terceira colocação do campeonato com 49 pontos. Lembrando que o Verdão ainda tem 2 jogos a menos. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Vamos falar também sobre Palmeiras, né? Porque tem Palmeiras e Vasco amanhã, jogo às 7 da noite. O jogo é no Allianz Parque, em São Paulo. Temos informações do Palmeiras com Felipe Brizola. Chega mais, Brizola! Amigos, tudo bem? Nessa quarta-feira tem jogaço de bola aqui em São Paulo, clássico nacional, Palmeiras e Vasco, direto do Allianz. A equipe do Palmeiras teve uma notícia ruim nessa semana, né? O Lucas Evangelista tem jogado muito bem, volante que chegou nessa temporada, principalmente depois da eliminação na Copa do Brasil. Ele se acertou no meio-campo, vinha exercendo um papel de liderança também nos vestiários, inclusive às vezes ele utiliza a braçadeira de capitão, mas teve uma lesão séria na coxa direita no jogo contra o Bahia no último fim de semana e deve passar por um procedimento cirúrgico. O clube ainda não confirmou de forma oficial, mas as nossas fontes no entorno do atleta garantem que essa é a tendência e com isso ele perde a temporada, só volta em 2026. Pelo menos o Piquerez, lateral esquerdo, que machucou o joelho direito nessa partida, está bem. A gente falou com uma pessoa próxima do atleta que disse que ele está 100%. Se precisar, pode começar jogando. Aí é uma questão de escolha do Abel, porque o Palmeiras está numa grande sequência. Tem clássico no fim de semana contra o São Paulo. Vamos ver o que ele vai querer fazer contra o Vasco. Eu repito, clássico nacional nessa quarta-feira, a partir das 7 da noite, direto aqui de São Paulo. Volto com vocês. Valeu, Brizola, obrigado pelas informações. Falamos aqui do Júnior Santos, né? Vai passar por cirurgia, deve ser então, portanto, o mesmo caminho do Lucas Evangelista, né? Péssima notícia para o Abel, porque era um cara que vinha correspondendo dentro de campo, né, Mansur? A questão, a grande questão, primeiro o triste que é você ter um jogador fora da temporada por lesão, isso aí já é para se lamentar em qualquer circunstância. Pensando no efeito prático na parte do jogo, né? É ver qual vai ser a reação do Abel a isso, né? Se ele altera também o Andreas de lugar, né? Para ter porque ele, em geral, nessa dupla de volante, ele em geral gosta de ter um desses dois meias com um pouco mais de chegada. Antes era o Richard Rios, agora o Lucas Evangelista. Tem uns jogadores com características um pouco diferentes. Por exemplo, você tem Aníbal e Martínez. Não é a mesma coisa, né? Não costuma usar, né? Exato. Os dois juntos. Teve um momento ou é do jogo outro, com o Bahia, né? assim, né? E nem saiu tão bem. Um pouco, talvez, pelas condições ali de gramado, uma série de questões do jogo. Mas, primeiro é ver como ele vai ajustar. Porque o Andrés vinha com uma adaptação muito bem a esse trabalho de ser um meia partindo do lado direito, por vezes tendo do outro lado o Felipe Anderson, ou outras opções do elenco. Porque, assim, a outra alternativa, além do Andreas, ou é um jogador um pouco mais conservador, né, como seria o Martínez, ou então, talvez, o Alan, né? O Alan vai dividir trás. Mas não é muito a dele, né? Louco, mas ele fez essa função ali, Felipe. Fez super Ele fez, como um segundo homem, ele foi usado pro Alan. Pode pôr ele tranquilo. Até teve um dos jogos que eu até conversei com o João Paulo depois sobre a característica. Eu falei, caraca, ele tem. Ele falou, e ele tem mesmo. Eu achei que ele fosse mais ofensivo, assim. Sempre que vi o Alan... Não, ele era um atacante assim, esperado, só que ele tem força, ele tem uma baita leitura de jogo. Tanto que esse último jogo... Não sei se a gente estava fazendo junto aqui o programa, que eu acabei falando dele. Ele veio pegar a bola como o primeiro, ele veio articular de trás, ele chega na frente. Então, é um jogador que pode usar tranquilo ali. Mas eu imagino que a tendência seja trazer o Andreas um passo para trás e colocar o Maurício, o Veiga, para jogar junto ou o Facundo, para jogar junto com o Felipe Anderson. Parece, né, a solução, parece a alternativa mais, em tese... mais provável. Vamos ver, né? O que ele A questão é se ele vai querer mexer, porque o André chegou há pouco tempo, se adaptou tão bem a uma função e você modificá-lo. Evidente que ele vai tendo ali as sensações do dia a dia, na convivência com os jogadores, né? Mas não é uma... É algo que quebra uma estrutura que se encontrou muito rapidamente. De acordo com os nossos setoristas, a tendência é realmente o Andreas Pereira jogar ali naquela função. Vamos colocar o campinho com a provável escalação, então, do Palmeiras para esse jogo contra o Vasco. Vasco que está melhorando, né, num viés de crescimento, né, com o Fernando Diniz.
a escalação deve ser essa. Ó. O Everton no gol, Giai na direita, Gustavo Gomes e Murilo, Piquerez ou Jefté na lateral esquerda. O meio campo ali com Aníbal e Andreas Pereira, Veiga ou Maurício, né, na função do Andreas, e o Felipe Anderson do lado esquerdo. E a dupla de ataque, Flaco Lopes e Vitor Roque. Do Palmeiras agora, o Palmeiras que tem uma baixa no elenco, né? O Lucas Evangelista está fora para o restante da temporada, ele que se machucou no jogo contra o Bahia. E o Verdão tem pedreira, porque o Vasco vem numa ascensão, vem de vitória sobre o Bahia e sobre o Cruzeiro. O Vinícius Nicoletti traz as informações das duas equipes. Olá, fã de esportes. O Palmeiras perdeu Lucas Evangelista pelo restante da temporada. O meia sofreu uma ruptura muscular na última partida contra o Bahia. O clube confirmou nesta terça-feira que ele vai passar por cirurgia e não joga mais em 2025. Logo, o Lucas Evangelista, que vinha sendo titular da equipe nas últimas partidas, destaque do time que conseguiu essa recuperação no segundo semestre. Sem o Lucas Evangelista, algumas opções para o técnico Abel Ferreira. Escalar 2 volantes, com o Emiliano Martinez e o Aníbal Moreno, ou então o Andreas Pereira, fazendo a função do Lucas Evangelista, a entrada de um meia ofensivo na equipe. Tem também a opção do garoto Alan, que joga nessa posição do Lucas Evangelista no meio-campo do Palmeiras. Outro jogador que está fora da partida contra o Vasco nesta quarta-feira é o lateral esquerdo Piquerez. Ele teve uma contusão no joelho na última partida contra o Bahia. Não é uma contusão grave, mas fica se recuperando fora desse jogo de quarta-feira. A novidade no time é o retorno do Kelvin, que está recuperado da pancada que ele sofreu no pé na partida contra o River Plate, ainda na Argentina. Ele fez a recuperação, jogou contra o River em São Paulo, ficou fora do último jogo e retorna para esse jogo contra o Vasco da Gama. Palmeiras defende uma invencibilidade de 10 anos sem perder para o Vasco. Esse período, a última derrota em 2015, período de 13 jogos com 9 vitórias e 4 empates. Do lado do Vasco, o time tem 3 desfalques para enfrentar o Palmeiras. O volante Cauã Barros, que está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo contra o Cruzeiro. O zagueiro Cuesta, que teve uma contusão muscular. E o atacante Matheus França, que torceu o tornozelo durante o treinamento, também ficou fora da lista dos relacionados. A novidade é o volante Tietê, que está recuperado de uma contusão muscular. O Vasco vem num bom momento na temporada, não perde há 7 jogos. 2 das 3 vitórias do Vasco da Gama fora de casa no Campeonato Brasileiro foram na capital paulista, contra o São Paulo e o Santos. As 2 partidas no Morumbi, o Vasco voltou a vencer em São Paulo depois de 8 anos. Já quebrou esse tabu, agora tenta quebrar mais um diante do Palmeiras. Valeu, Vinícius, obrigado pelas informações. São torcidas amigas, né? Palmeiras e Vasco. E o Tietê pode fazer aquela tal lei do ex. O torcedor palmeirense bate na madeira para que isso não aconteça. Bom, o Lucas Evangelista fora, grande desfalque para o Verdão, Elton. Quando o Andrés chegou, a gente falava, não, deve ser no lugar do Lucas Evangelista, mas é uma das opções, né? Se acha a melhor das opções pro Abel. Jogo duro. Um tempo atrás a gente falaria que talvez o Palmeiras fosse muito favorito, mas o Vasco vem numa crescente no campeonato. Pois é, o Abel tem usado o Andreas Pereira como uma espécie de terceiro homem do meio campo, né? E muitas vezes até aberto pelo lado direito, com 2 volantes por trás, né? Pode ser o Martinez e o Aníbal Moreno. O Aníbal Moreno, inclusive, entrou, né, no lugar do Lucas Evangelista. Pode ser uma opção, até porque o Felipe Anderson tem sido mais utilizado pelo lado esquerdo, como meio armador. E essa formação, né, que tem 4 meio-campistas, já que o Flaco Lopes e o Vitor Roque são os caras, os protagonistas hoje dessa equipe do Palmeiras. Então, a possibilidade de recuar o Andreas Pereira é possível, mas ele teria que colocar um jogador, um ponta, né, de repente, para fazer a função de um cara com um pouco mais de velocidade. Acho que o Palmeiras vai tentar propor o jogo de novo, né, como tentou contra o Bahia, desacelerar um pouco o jogo contra essa equipe do Vasco, que, olha, Edu, a gente já atravessou a barreira da meia-noite, então já estamos no mês de outubro. A gente pode dizer, estamos em outubro, o Vasco não perde desde agosto. O Vasco perdeu para o Corinthians, né, jogando em casa por 3-2. De lá para cá vem uma sequência invicta, vendo uma evolução. Venceu o Bahia, né, que é um time que está disputando vaga em Libertadores. Venceu o Cruzeiro, que está disputando o título brasileiro. Então, é uma equipe que está se encaixando. Não chegou na sua plenitude ainda, mas eu acho que o Diniz conseguiu encontrar ali um caminho que vai permitir o Vasco
passar pelo Campeonato Brasileiro com tranquilidade, olhando inclusive para as semifinais da Copa do Brasil. Então, um jogo muito difícil para o Palmeiras, obviamente um jogo muito difícil para o Vasco, mas ele se tornou mais difícil para o Palmeiras, Edu, de uma semana e meia ou 2 para cá. Né? Talvez o Palmeiras fosse muito mais favorito depois que o Vasco conseguiu empatar com o Flamengo, vencer o Bahia e vencer o Cruzeiro. É um Vasco num patamar superior em relação a 2 semanas atrás. Vencer o Cruzeiro dá aquela confiança, né? O Bahia também brigando lá em cima. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!